Continuamos o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, convidando a todas e todos para que possamos, em um momento oportuno de tranquilidade, num ambiente onde possamos manter a nossa concentração, nos reunirmos para aprender um pouco mais das lições que a Joana de Ângeles traz através da obra psicografada por Divaldo Pereira Franco. Para iniciarmos nossos estudos, vamos fazer uma prece juntos? Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento ao nosso irmão Jesus e, através da imagem dele, que é o caminho, a verdade e a vida, vamos agradecer ao nosso Pai por mais esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos na matéria, por todas as bênçãos que você nos concede. Te agradecemos, Pai, por tudo, pelo lar, pela família, pela saúde, pelo trabalho, pelo descanso, pelo alimento material ou alimento espiritual que vamos receber. Te agradecemos, Pai, por todas as lições, todos os aprendizados. Mas além de te agradecer, nós te pedimos que olhe pelos nossos amores desencarnados, que estão agora em nossos pensamentos, que eles se sintam amados nesse mundo espiritual, na certeza de que o reencontro ocorrerá em algum momento da jornada da vida. Ilumina nossos amores conosco a caminho, mostrando a eles a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais, de sermos boas pessoas, de fazermos o certo. Ilumina os que não têm quem ore por eles, os que estão nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, os que sofrem nos presídios, nos seus lares, os que estão nos trabalhos, todos aqueles nossos irmãos encarnados e aqueles desencarnados nas zonas umbralinas em sofrimento. Que todos possam receber o teu amor na certeza de que, por mais que achemos que estamos só, sempre há essa espiritualidade maior, olhando pela gente, nos amparando. Por fim, Pai, ilumina nós mesmos nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de transformação íntima que nós engatinhamos e buscamos cada vez mais entender, para quem sabe compreendendo, possamos aplicar, e quem sabe aplicando, nós sejamos capazes de forma contínua, com fé, com resignação, com força e com esperança, transformar nós mesmos e assim, dentro da grande ordem das coisas, mudarmos o panorama desse nosso mundo, o panorama espiritual dele. Te pedimos que ampare esse trabalho toda a equipe de desencarnados e encarnados que participam desse estudo, todos aqueles que participam conosco possam ser envolvidos nesse momento e possam ter a força para continuar nessa jornada de melhoramento. Nos ampare e nos auxilie, hoje e sempre, assim seja, graças a Ti. Prosseguimos então com a série psicológica da Joana de Ângeles, que no mundo material temos a teoria do Abraham Maslow da psicologia transpessoal, que reconhece a existência de um caráter transcendental dos problemas psicológicos que são relativos ao homem e que, portanto, não vão encontrar solução apenas olhando para a sua primeira infância, como Freud propôs, ou numa consciência coletiva, como Jung propôs, mas vamos precisar pensar nessa dimensão transcendental, espiritual, que o homem tem. A Joana de Ângeles trabalha na obra Homem Integral também a terapia do amor de Jesus como uma grande forma de resolução dos conflitos psicológicos que esse homem traz. E nessa obra, o Homem Integral, a Joana de Ângeles vai reconhecer e trazer para a gente as principais problemáticas do homem moderno e vai tentar identificar a origem e traçar um roteiro seguro para que esse homem possa se aproximar dessa figura de homem integral, que foi Jesus, o homem pleno. E hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 4 e do capítulo 5.
E no capítulo 4, a Joana de Anjos começa com o homem em busca do êxito. Ela chama atenção como o homem moderno é marcado por uma necessidade imensa de conseguir o sucesso exterior, de alcançar a felicidade pautada em valores materiais, no sucesso das coisas mundanas, né? E ela vai começar a discussão nesse capítulo do Homem em Busca do Êxito com a questão das inseguranças em crise. Esse homem que busca alcançar essa felicidade na materialidade, ele acaba encontrando um contexto de inseguranças, de crises diversas que dificultam e turbam ali, respectivamente, a sua paz e o seu equilíbrio, né? E aí Joana explica pra gente que essas crises humanas, elas na realidade têm uma natureza ético-moral. Na verdade, todas elas se fundam na forma como esse homem vive ou vivencia um conflito que surge de fatores externos, né? As próprias inseguranças que o mundo traz, que nós vimos nos capítulos anteriores, né? As guerras, as dificuldades, as crises econômicas, as desigualdades sociais, mas também por circunstâncias internas, né? Como nós também já vimos nos encontros anteriores, né? A ansiedade, a solidão e tudo mais. São crises de natureza ético-moral, porque como nós já vimos, a existência dessas problemáticas são permitidas por Deus para que possamos, a partir dela, encontrar um amadurecimento espiritual. Mas como nós não reajustamos a nossa conduta, isso gera o que a Joana de Anjos chama de uma desumanização. Ou seja, ao invés de reforçarmos esse caráter de humanização, que na realidade significa um reencontro com a nossa individualidade, ou seja, essas experiências que provocam a crise deflagram ou deveriam deflagrar uma forma de amadurecimento, né? Ou seja, essa problemática surge para que nós possamos encontrar uma solução para ela que envolve um reajuste, que envolve um reencontro com valores éticos morais e um reajuste da nossa conduta. Na realidade, como nós não fazemos isso, seja por uma indolência, né? Uma preguiça, né? Um modo como dentro da nossa estrutura psicológica existe uma certa infantilidade, a Joana vai trabalhar isso um pouco mais à frente, que faz com que nós não saibamos reagir com os esforços necessários para lidar com esses problemas, ou com uma exacerbação emocional, né? A nossa capacidade ainda de responder a essas crises, a esses conflitos, não ficando omissos, né? Mas nos exacerbando com excessos, né? As fugas para os vícios, né? A violência e todas as outras formas de não aceitação que representam falta de resignação, né? E bem, o que a Joana vai trazer atenção é que essa crise humana acaba se tornando uma crise coletiva. Por quê? Como os indivíduos estão em crise e eles são componentes do grupo social, isso acaba desestruturando o núcleo social. E acaba fazendo com que essas chagas morais individuais representem uma chaga social coletiva, em um movimento que é recíproco ou constante, né? O homem em crise não reajusta sua conduta moral, né? Se desumaniza e gera desequilíbrio, e esse desequilíbrio reflete na coletividade, e como a coletividade está em desequilíbrio, ela gera uma coletividade com desconforto, com insatisfação, com instabilidade, e isso reforça a crise individual humana, fazendo com que vire um grande círculo vicioso. Enquanto o indivíduo não se reajusta, a coletividade fica em desequilíbrio. Enquanto ela estiver em desequilíbrio, ela gera desequilíbrio nos indivíduos, né? Então, a Joana chama a atenção que isso tudo volta à grande questão que nós trabalhamos nos capítulos anteriores e vamos persistir na obra como um todo, né? Essa crise individual e coletiva, nós tentamos sanar ela com valores externos, né? Achamos que a resposta para a violência é ter mais guardas na rua, né? Achamos que o problema para a solidão ou a depressão são medicamentos, né?
Nós buscamos sempre valores externos que nos deem uma sensação falsa de segurança, mas que eles não resolvem as crises internas e acabam fazendo com que o homem não encontre uma análise, né, ética que ele precisa fazer, ou seja, que ele acabe não fazendo ou não buscando a solução de dentro para fora. E esse contato com a realidade interior, essa busca pelo sentido ético da vida, essa necessidade dele se encontrar com seus valores e, a partir desses conflitos e problemas, entrar num choque, identificar quais que são valores corretos ou adequados para ele seguir, quais não são e, portanto, ele precisa modificar, é o que traria, de fato, uma solução para todas essas inseguranças e para essas crises, né? E aí é interessante a gente pensar na figura sempre de Jesus, um homem extremamente amoroso. E um homem amoroso porque ele sabia que a melhor forma de superar uma crise ou uma insegurança é a gente ter uma conduta afetuosa. Porque nota, quando eu falo superar a crise ou insegurança, é o que a Joana chama atenção. A situação conflituosa, o problema ainda vai existir. O que nós podemos impedir é o modo como ele se exterioriza de uma forma desequilibrada, de uma forma em que esse problema gera uma crise e não gera um reajuste, né? Então, Jonas chama a atenção que o amor e a educação são as psicoterapias adequadas e são os recursos favoráveis que nessas situações de crise nós podemos utilizar ao reajustamento do indivíduo, que é o que essa situação pede, né? O problema, quando aparece, ele força uma situação de crise, ele gera uma situação de insegurança, porque o problema que aparece não encontra o indivíduo ajustado psiquicamente para lidar com ele, com resignação, com fé, com esperança. E aí, como ele não encontra ele dessa forma, essa crise de insegurança agrava, né, as questões morais que esse indivíduo tem, ao invés de propor ou conduzir, né, a um movimento ao contrário, um movimento de reajustamento, de melhora, né, de superação. E a Joana chama a atenção que se a gente não conseguir fazer esse reajuste através do amor e da educação, ou seja, se a gente não conseguir utilizar essa ferramenta que é importante de nos reeducarmos e de utilizarmos o amor no tratamento do outro como uma terapia adequada para ele lidar com essas inseguranças e crises e entender que é necessário esse autodescobrimento e essa transformação ético-moral, a realidade é que nós vamos arquivar essas impressões penosas no nosso inconsciente profundo, né? Nós vamos levar para a nossa psique espiritual, que é milenar, todas essas inseguranças e crises que nós construímos a partir dos problemas. E isso vai ser ruim porque vai agravar a situação de desequilíbrio na psique desse espírito, vai gerar uma adaptação à vida social, que a Joana chama atenção para algo também importantíssimo, né? A capacidade de lidar com problemas, de ter a resiliência para eles, né? É importante porque a vida social depende do ser contribuindo para o todo. Então, se uma pessoa está doente no núcleo social, ela gera um problema coletivo, porque ela é uma peça na engrenagem, a própria Joana chama atenção nisso, né? E ela reforça mais ainda a crise coletiva enquanto ela não se ajusta, né? Então, o que a Joana propõe, né, é que nós precisamos nos preparar para conviver de forma psiquicamente consciente com os problemas que a vida nos traz. Os problemas e os conflitos são inevitáveis, né? Porque são as situações que a espiritualidade traz e permite para que nós possamos confrontar os nossos valores e reafirmá-los, caso seja um momento de prova, né, de teste dos valores adquiridos, ou de substituí-lo, caso seja um momento de reparação ou expiação pelo amor. Espero, não pela dor. Então nós precisamos entender que os problemas são ferramentas que nós podemos e devemos utilizá-los, chama a atenção a autora,
de forma a garantir um proveito pessoal. O problema não é algo para nos fazer mal, mas é algo para nos tornar melhor, né? E a minha capacidade de lidar de forma conscientemente equilibrado para conviver psiquicamente com o problema vai gerar também um efeito social, porque eu vou conseguir compartilhar as emoções de forma mais equilibrada, porque eu sei que o problema eu vou ter que lidar com ele. E eu falo aqui no singular, mas na verdade é no plural, né? Os problemas que a vida vão trazendo pra gente, em que eu preciso agir perante eles com mais equilíbrio, com uma convivência consciente, e entender que eles são formas de aproveitamento e transformação pessoal, né? Então, a Joana chama a atenção que a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana, né, deve estruturar-se uma consciência do ser antes do ter, de ser ao invés de poder, de ser embora a preocupação de parecer. Ela já antecipa os conceitos que a gente vai vivenciar no estudo do capítulo 4, 5 e do 6, né? Essa dialética entre ter e ser, né? Entre possuir coisas ou de fato agregar valores na minha transformação e na minha busca da individualidade, né? Essa dialética entre a aparência e a realidade, né? Ou seja, eu só supero as inseguranças e crises na medida em que eu faço essa busca pelo meu autoencontro, e nesse autoencontro eu descubro quem eu sou, passo a ter consciência de quem eu sou e a consciência de como eu posso lidar com os problemas, já que os problemas não estão na minha esfera de decisão. Eles são externos, não dependem de mim. Eu preciso ter essa convivência com eles, que eles vão acontecer. Eu que preciso estar psicamente consciente de que eles vão acontecer e de como eu posso e devo responder, né? Então eu trouxe uma imagem bem interessante, que é como se nós estivéssemos na encarnação andando numa corda bamba. Nós não podemos mudar a situação de que estamos numa corda bamba. Mas o que nós podemos e devemos fazer é nos equilibrar. E olha que esse equilíbrio é sutil, né? Uma hora você joga o corpo para um lado, outra hora para o outro. Você não consegue ter a estabilidade com uma posição só, com um movimento só. Mas cada situação, cada contexto vai exigindo da gente a capacidade de ter mais resiliência, de tentar, de fato, nos adaptar melhor, de encontrar uma solução, né? Bem, e para a gente de fato superar essas crises, essas inseguranças, nós precisamos entender a nossa capacidade, a capacidade humana de entender as pessoas, de entender o mundo, né? Que nós temos uma riqueza emocional que é capaz de nos estruturar para os embates, porque os embates são parte do nosso modus vivendi, do modo como nós vamos viver, do nosso modus operandi, do modo como nós vamos operar. Ou seja, não tem como fugir do embate, porque ele é necessário nesse processo incessante de crescimento, né? Então, eu entender que a realização íntima é a chave para eu conseguir lidar com os embates e crescer, significa eu admitir também que intimamente, né, eu preciso ter realizações capazes de garantir que eu consiga lidar com os problemas. E eu tenho que ter coragem de enfrentar os problemas, sem partir para a violência, sem que o enfrentamento seja de forma irresignada, mas também sem recuar, sem fugir dos problemas e enfrentamentos que a vida traz. Os problemas que a vida coloca para a gente, às vezes a gente quer fugir, né? Na verdade, nós temos que ter a coragem para enfrentá-los, porque é isso que vai nos capacitar para gerar a verdadeira transformação individual com a nossa reconstrução ética, mas também a transformação do ambiente social, porque o mundo só vai mudar na medida que enfrentarmos as dificuldades com equilíbrio, né? A partir dessa riqueza emocional que a Joana diz que nós temos, né? Essa capacidade de deixar as crises e o passado para trás e entender o problema como ferramenta de solução de outros problemas. E para isso, óbvio, a gente tem que ter muita segurança íntima.
A gente precisa estar muito firme nos nossos valores éticos morais, né? E para a gente estar firmes nesses valores éticos morais, nós precisamos nos descobrir, né? Precisamos estar em contato constante com a nossa realidade interior. Nós não vamos alcançar uma segurança íntima, um processo de autodescobrimento de fora, mas sim de dentro, né? Olhar quem eu sou, os valores que eu tenho, os valores que eu preciso ter e fazer esse processo que a Joana de Ângeles chama a atenção de humanização, né? De conhecer os meus sentimentos e buscar os valores humanos adequados e necessários para o meu processo de transformação íntima, né? E a partir do momento que eu fizer isso, eu vou ser seguro o suficiente para ir atrás desses valores, né? E aí, portanto, eliminar a crise. Porque o embate eu não consigo eliminar, o problema eu não consigo eliminar, que são externos. Mas eu consigo eliminar a crise interna que isso acontece em mim. Pela minha falta de segurança íntima, pela minha falta de realizações íntimas, pela minha falta de coragem de enfrentar essa violência, essas dificuldades, né? E aí, em ato contínuo, né, a Joana continua dizendo que esse homem que está em busca do êxito, além dele enfrentar essa questão das inseguranças, né, ele enfrenta também os próprios conflitos que não são mais internos, são externos, né? Os conflitos degenerativos da sociedade, que são esses conflitos interpessoais, que é como na imagem, essas disputas de poder, de discursos, de narrativas, né? Essa postura conflituosa. Vocês veem que é um livro que é de décadas atrás, mas que ele é tão atual, porque nós temos visto, principalmente no processo político, né, e social dos últimos anos, né, essa divisão, né, essa busca por conflitos, né, que o homem acaba desenvolvendo, né, e que a Joana chama atenção de que a crise, tanto externa quanto interna, né, gera um estado tão conflituoso na personalidade humana que o homem acaba perdendo o roteiro, né? Ele, como está em constante briga, em constante crise interna de valor, sujeito a essas crises externas dos valores que a coletividade também está em desequilíbrio, ele acaba ficando em dúvida do que é certo do que é errado. Quantas vezes eu vi as pessoas falarem isso, né? Ah, isso é certo ou errado para mim ou para você, né? O que é muito ruim, porque assim, se eu não tenho um roteiro capaz de definir o que é certo, o que é errado, né, eu acabo ficando à margem de encontrar de fato uma superação desses conflitos e acabo caindo no engodo de manifestar-me de forma desequilibrada. E aí a gente chama atenção como as pessoas que são refratárias ao progresso, porque diante desses estados conflituosos, ela responde com qualquer tentativa de progresso de forma contrária, refratária, né? E outras que não é que tenham medo do progresso, mas diante desses conflitos todos acabam respondendo com rebeldia, uma resposta violenta, passiva, agressiva sobre a questão, né? E aí Joana chama a atenção que essas crises que geram esse estado conflitivo acabam fazendo com que as pessoas se oponham em grupos, né? Acaba fazendo com que as pessoas se posicionem de formas diferentes, né? E acabem se posicionando de uma forma ruim, né? Com distonias pessoais, com decisões que não têm a ver com ideias, mas tem a ver com esse processo de rebeldia, de conflito, né? E que não denotam, justamente voltando à psicoterapia do amor de Jesus, né, a esse valor do amor, da solidariedade, que seria capaz de impor até aqueles que nós não concordássemos, né, o respeito, a capacidade de solidariedade, não de oposição, né? E isso vai reforçando um sentimento cada vez mais de desconfiança do outro, né? Um sentimento cada vez mais de reforço do conflito íntimo e do conflito social, né? E a Joana chama a atenção que esse conflito social vai ser sempre exteriorização desse conflito íntimo, né? Esse estado conflitivo da personalidade que as crises acabam gerando vai reforçar
um conflito coletivo que é muito ruim, né? E é muito ruim porque, como a Joana de Anjos chamou a atenção na introdução desse livro, né? O homem é um animal social, né? Como a gente vê no Livro dos Espíritos, né? A lei da sociedade significa que o processo evolutivo depende de relações interpessoais. Então, em um contexto onde as pessoas têm conflitos mal resolvidos e acabam gerando uma sociedade conflituosa, perdemos o potencial de resolução dos conflitos pela nossa falta de capacidade de nos relacionarmos de forma não conflituosa. Então a Joana propõe para a gente, primeiro, né, que para lidar com esses conflitos nós precisamos ter coragem, né? Coragem de saber lidar com os conflitos, né? Coragem de saber nos relacionarmos, coragem de saber resolver os nossos problemas, né, através do trabalho, através das disponibilidades dos elementos que nós temos, né? Tentar encontrar a solução para além dos dissensos, mas naquilo que nos aproxima, né? Então, a resolução dessas crises, desses conflitos internos, primeiro demanda uma coragem de querer superar ele. Depois, representa a necessidade e o reconhecimento de uma busca pela ajuda. Entender que às vezes nós não conseguimos resolver sozinho. E se nós não conseguimos resolver sozinho, temos que buscar alguém capacitado. A Joana fala desde psicólogos até a religião, né? Alguém que nos ajude a percorrer esse caminho, como a imagem mostra, né? Inúmeras terapias estão ao alcance desse homem conflituoso para ele saber lidar. E entender que o conflito individual é um problema social. Uma pessoa conflituosa não é problema só dela. Se ela for na engrenagem da coletividade uma peça defeituosa, o relógio não funciona. Então a coletividade precisa ajudar a gente a administrar essas crises, precisa ajudar a gente a resolver essas questões, porque nós só vamos conseguir uma sobrevivência ética do grupo se cada pessoa estiver engajada ali daquela forma. Então é necessário, né, nesses conflitos degenerativos da sociedade, entender o modo como os conflitos individuais e sociais são relacionados, né, e o modo como a busca por ajuda demanda uma coragem de querer ser ajudado, e a busca por as terapias adequadas para isso, como forma de superar esses conflitos coletivos. Bem, Joana continua, né, discutindo, né, como esse homem que busca o êxito, ele não consegue alcançar, né, seja porque ele vivencia crises, seja porque ele vivencia conflitos, seja porque ele vivencia, como está na imagem, disputas, né? A ideia de que ele tem que ser o primeiro lugar. Ele é indispensável, só ele sabe, só ele pode fazer, né? No âmbito das crises e dos conflitos, né, a competição surge quase sempre como uma forma de estímulo, né? O indivíduo que não tem a personalidade bem resolvida ou desenvolvida, né, porque ele acaba, como a gente vai ver, escondendo ela num ego desequilibrado, ele precisa então, já que internamente não está resolvido, externamente conseguir a resolução. Então, como ele não tem uma individualidade bem desenvolvida, porque ele não faz aquela busca íntima por valores próprios, ele então vai resolver para fora, externamente. Como é que ele vai resolver para fora? Bem, se internamente o mundo está confuso, externamente o mundo tem que estar ótimo. Ele tem que conquistar o sucesso, ele tem que alcançar experiências em que ele ganhe, em que ele seja exitoso. Ele precisa externamente triunfar como uma forma de alocar o seu ego desequilibrado do lado de fora e não ter que lidar com seus problemas internos, como uma forma de alcançar uma segurança externa para garantir a superação da sua insegurança interna. Então ele acaba buscando, né, uma realização pessoal de forma desmedida. Ele quer o sucesso de qualquer forma. Qualquer ato de fracasso para ele é visto como algo ruim, né, algo que reforça a sua incapacidade, que reforça o seu conflito interno. E ele não pode fazer isso, né? Então, como ele quer mascarar os conflitos internos, suas crises internas, ele tem que buscar o sucesso externo. Então, o Jonas chama a atenção, olha que interessante, né? O insucesso é um desafio à resistência moral. Saber perder, né, ensina mais do que saber ganhar. Mostra mais quem somos.
Mostra mais os valores éticos que nós temos de resignação, de fé, de esperança, de humildade, né? Mas o homem, que como não quer lidar ainda com esses valores morais e espirituais, né? Ele acaba entendendo isso como um sucesso, uma incapacidade. Então ele vai disputar de qualquer forma. Ele tem que alcançar de qualquer forma, porque é um modo dele saber lidar com ele próprio, né? Claro que a Joana não está aqui negando, ela mesma fala, a competição saudável, né? Porque em alguma medida, né, a competição saudável, aquela que fomenta o progresso, aquela em que os competidores estão buscando vencer a si próprio, é importante. Aqui ela fala da competição em que eu, como na imagem, acho que o outro é o problema. Em que eu tenho que prevalecer não sobre mim, me superando, me tornando melhor, mas sobre o outro, né? E isso é ruim porque por mais que eu possa ganhar, chega a hora de ir embora, que é a hora quando a gente é demitido, é aposentado, quando você é superado por outra pessoa, né? Então olha que interessante, né? Como a pessoa ela busca do lado externo a vitória como forma de superar seu conflito interno, os valores então éticos, morais internos não têm importância. Então o lar, a família, o repouso, né, as férias, né, aqueles momentos em que dão a oportunidade da pessoa se auto-encontrar e buscar valores morais não tem importância, a pessoa vive pelo trabalho. No seu ego exacerbado, é o trabalho que vai conseguir fazer com que ela fuja dos seus problemas e que ela encontre uma solução para eles, né? Só que o tempo passa, né? Os métodos mudam, o cansaço do corpo físico vai chegar e vão surgir novos competidores, novas pessoas que estão dispostas também com o ego desequilibrado a destronar a pessoa e assumir o lugar dela. E aí nesse momento que chega a aposentadoria, a derrota, a demissão, né? Tô falando do trabalho, mas no geral na vida, né? Chega aquele momento em que eu não consigo com a aparência externa mais superar os meus problemas externos, como eu não cultivei outros valores, eu acabo caindo na depressão, na tristeza, na solidão, já que eu não cultivei relações, né? Ou seja, o homem em desequilíbrio, esse homem que buscou tanto o êxito externo, ele não consegue mais usufruir o êxito externo, ele não consegue achar mais nada internamente que o satisfaça. Então, como resolver isso, né? Como superar essa busca por ser o primeiro lugar, essa busca por ser indispensável? Joana de Anjos vai chamar a atenção como na imagem. A gente precisa ser capaz de nos encontrar, olhar além, né? Olhar para dentro para olhar além, né? Precisamos construir um equilíbrio comportamental. Como assim? A Joana diz que não é equilibrado só ter um interesse, um objetivo, uma finalidade, seja o trabalho ou o que for, nesse sucesso exterior, né? A polivalência, a multiplicidade, a variedade de aspirações, de desejos é sinal de equilíbrio comportamental, né? Ser uma pessoa bem-sucedida no trabalho, na família, com os amigos, na saúde, no lazer, na cultura, nas artes, né? Você ser uma pessoa com múltiplos interesses, né? É algo que gera harmonia na personalidade, porque mostra uma capacidade de desenvolvimento do espírito, convida o homem a buscar mais e a se tornar melhor. Acaba olhando mais para dentro do que para fora, né? Quem só tem um objetivo está olhando só para fora. Quem tem vários objetivos está olhando para dentro. Como eu posso me aperfeiçoar para alcançar isso, né? Então, isso tudo vai significar uma busca acima de qualquer outra questão pelo enobrecimento pessoal, né? Quanto mais aspirações eu tiver, a tendência é que eu tenha cada vez mais ideais, né? Diferentes, né? E esses ideais de enobrecimento, tanto meu como indivíduo, como meu no grupo, é que vai me fazer pensar em valores morais, é que vai me fazer envolver-me emocionalmente com as pessoas, é o que vai me fazer estar mais presente na comunidade, é o que vai me dar mais completude no ponto da conduta existencial, né? É o homem que ele não precisa ser o primeiro lugar, mas é o homem que precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, né?
E claro que para isso, né, para que ele olhe além como está na imagem, ele tem que fazer como na imagem, olhar primeiro para si, né? Fazer uma autoanálise muito séria, pensando nos valores que ele está buscando, né? Meditando sobre os valores e as pautas que ele precisa ter, né? Olhando para dentro de si e vendo o que será capaz de conduzir e criar de fato harmonia para ele. Assim nós encerramos o capítulo 4 e ingressamos no capítulo 5, onde Joana de Anjos vai trabalhar a questão das doenças contemporâneas, né? Que eu trouxe uma imagem de referência, né, que é um homem gripado, e parece uma imagem simples, né? Que a gente trata a doença como se fosse um fator externo. E a Joana vai chamar a atenção dentro do conceito de saúde, né, que não ter doença não representa saúde. Porque a saúde não pode ser visto só como equilíbrio orgânico. Deve ser visto como um bem-estar psicológico e surpreenda-se, a Joana de Anjos chama uma satisfação econômica. Seríamos enganados se nós achássemos que conseguimos ter saúde sem um mínimo de condição econômica em um mundo capitalista como o nosso. E Joana reconhece isso, como o próprio Kardec reconhece lá na Lei da Igualdade, no Livro dos Espíritos, né, a incapacidade dentro do nosso sistema político, econômico, social de uma igualdade plena, né, de um modelo onde nós tivéssemos economia onde todos fossem iguais, mas ainda assim o reconhecimento de que haverá em certa medida uma desigualdade, mas que todos precisam ter algumas condições como forma de existência. Kardec já trabalha isso lá e Joana traz de novo a questão da satisfação econômica aqui, né? E aí a Joana explica que no período de transição que nós vivenciamos, e aqui vamos ler a transição não só como a transição planetária, né? A mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas vamos pensar no momento de transição da nossa jornada, né? Um momento de que nós estamos num processo evolutivo, né? E a mudança de valores que a sociedade vivenciou, né? Cada vez menos nós temos saúde, porque nós vivenciamos mais conflitos emocionais, né? Tristeza, ódio, depressão, solidão, né? Ansiedade, mais desordens orgânicas, né? Esse homem que busca ser o primeiro lugar, ele acaba trabalhando demais, ele acaba vivenciando um desgaste natural do equipamento, ele acaba tendo uma imunidade mais baixa e fica mais suscetível a vetores, né? E as dificuldades econômicas, né? Olha como o alimento está caro, olha como a gente cada vez trabalha mais, dorme menos, né? Acaba gerando uma série de patologias no homem, né? E isso sem contar, né, as patologias de ordem psicológica mesmo, né? Em que o homem, através de, volta a falar de novo, dessa depressão, ansiedade, dessa tristeza, ele acaba não se adequando psicologicamente para isso, ou seja, ao invés de lidar com a questão buscando resolver esse problema internamente, né, no autodescobrimento dos valores íntimos e a superação disso, olha, diante da depressão eu preciso reagir com alegria, né? Diante da solidão eu preciso reagir com a compreensão, com a resignação e assim por diante, né? Ele acaba não deixando se conduzir de forma consciente para uma solução, mas de forma consciente ele acaba deixando os acontecimentos conduzi-los, sem se preocupar das suas responsabilidades. Então ele está deprimido, ele aceita ficar num estágio de depressão, ainda que isso gere a ausência dele nas suas relações sociais, no seu trabalho, em tudo mais, né? E o que a Janji chama a atenção para a gente, né? Que o processo de construção de saúde, né, é um processo que não é individual, é coletivo. Porque quando o homem está saudável, né, quando o homem tem as suas condições econômicas satisfeitas, quando ele vivencia o bem-estar, quando ele tem essa saúde do corpo físico, ele é mais atuante na sociedade. E mais atuante na sociedade, ele assume as lutas que ele precisa assumir, lembra? Os conflitos que ele precisa vivenciar. E assumindo os conflitos que ele precisa vivenciar com equilíbrio, né, ele assume uma posição de segurança, de vigor, com esses valores éticos que ele precisa desenvolver, que vai representar o próprio prêmio para ele, né? Esse esforço desenvolvido reafirma os seus valores
E a reafirmação desses valores reafirma o seu estado de saúde. Então, é um movimento cíclico, né? Não tem como ter saúde, né, sem de fato enfrentar as lutas e assumir o papel social que nós precisamos a partir dos nossos valores éticos morais. E sem esses valores éticos morais consolidados também, a gente não consegue criar um estado de saúde para que nós possamos enfrentar as nossas lutas. Então, a saúde, chama a atenção a Joana, ela produz para o bem, para o progresso da sociedade, né? Ela não cria um estado de compaixão, né, com mecanismos de evasão, né? Eu não posso fazer porque eu estou doente, né? Ou de pieguismo, eu não tenho condição de ajudar mais, né? Ao contrário, né? A saúde, ela é movimentação de forças psíquicas do espírito e aí, portanto, faz com que haja uma mobilização para o bem e para o progresso coletivo como um todo. E isso acaba gerando beleza e alegria. Eu gosto como a Joana de Ângeles usa essas duas expressões em alguns momentos dos dois capítulos, né? Realizadora, a saúde propele a vida para as suas caminhadas e as vitórias, né? Com a saúde, né, a gente movimenta as energias da vida para alcançar a vitória, né? Sem qualquer tipo de desânimo. Então, a construção da saúde depende muito do homem ser capaz de entender o papel do espírito na formação desse equilíbrio e também dessas conjecturas externas que nós trabalhamos. E aí, a partir disso, a Joana vai trabalhar as doenças contemporâneas, né? E, obviamente, ela vai começar com os comportamentos neuróticos, né? Um homem que, como não está num processo de saúde, porque ele não está nesse processo ainda de encontro com seus valores éticos, do reconhecimento da sua dimensão social e, portanto, da necessidade de uma ação para isso, ele acaba gerando um processo de desequilíbrio com comportamentos neuróticos, com preocupações exageradas, com tudo aquilo que a gente já discutiu até agora, né? As inseguranças, as crises e os conflitos que vão exteriorizar nele em comportamentos neuróticos, né? Claro que a Joana vai dizer que o comportamento neurótico muitas das vezes tem raízes em outras reencarnações, né? Em que o homem se desarmonizou interiormente, em que o homem tomou processos de decisão desequilibradas e que, embora nessa encarnação ele não lembre, né, no inconsciente ele traz os mecanismos de culpa que faz com que ele mesmo se desarmonize, já que ele não encontrou reajuste nessa encarnação. Olha que interessante. Não é que porque ele tem a culpa e ele não reparou ainda que ele vai manifestar o comportamento neurótico, mas é porque lá no inconsciente profundo há a culpa, há a dívida, né? E como ele não encontra uma mudança no comportamento dele, uma busca por valores equilibrados, isso acaba se exteriorizando, né? Então, seja pelos conflitos que essa consciência vai trazer entre o que eu fiz de errado e o que eu devia estar fazendo certo, ou seja pelas ações equivocadas, ou seja, eu fiz errado outra encarnação, nessa encarnação continuo fazendo, os mecanismos de reabilitação que a reencarnação tem, porque a reencarnação pautada pela lei da justiça divina está sempre chamando a gente à reparação, está sempre chamando a gente a reencontrar a oportunidade de melhoramento, ela vai imprimir no inconsciente as matrizes, né, que vão se exteriorizar como essas fragmentações da personalidade. Então ele vai começar a apresentar comportamentos neuróticos sem causa aparente. Ele vai começar a apresentar medos e preocupações sem um motivo claro, né? Ele vai acabar tendo na personalidade uma dissociação, uma fragmentação, algumas coisas que estão sendo trazidas de outras encarnações de forma externa, como mecanismos de reabilitação íntima, como a encarnação propondo que você se encontre e busque superar isso, né? Claro que essas causas, né, elas internas, elas vão ser associadas a causas externas, né? Então, assim, as pressões externas também vão ser capazes de, sem o reajustamento moral, fazer com que a pessoa traga esses comportamentos neuróticos, né? Então, ele vai viver num mundo em crise, em que, como ele não resolveu as suas crises, ela vai fazer emergir do seu inconsciente as crises e o comportamento daquela criatura. E aí, dentro dessa
ideia que o Jonah traz, eu acho que a imagem é bem representativa, né? O homem neurótico, ele acaba ficando preso em uma série de construções mentais que ele faz de coisas que não necessariamente aconteceram e não necessariamente vão acontecer nessa encarnação, né? Mas que esses comportamentos neuróticos acabam aturdindo esse homem, né? E fazendo com que se evada dessa neurose depois uma agressividade latente, né? Uma violência latente ou disfarces que ele acaba tendo, né? E isso é muito ruim, porque em uma sociedade como a nossa, que é consumista, esse comportamento neurótico é agravado pelo próprio modo como numa sociedade que é pautada pelo valor externo, o homem que não tem o valor externo fica com a neurose que tem que ter. Ele precisa comprar o celular da moda, ele precisa ter o carro do ano, ele precisa ter as coisas. Ou seja, já não basta toda essa culpa da outra encarnação mal resolvida que gera neurose, a gente ainda tem fatores externos como uma sociedade que impõe pressões o tempo todo ao indivíduo para que ele seja alguém que ele não necessariamente é. Eu vou até substituir a expressão, não que ele seja, para que ele tenha coisas que não necessariamente ele precisa ter, né? E isso só reforça esse desajuste humano. E aí, como o Jonas chama a atenção, essas neuroses vão acabar resultando de forma não resolvida em agressividades, em violências, em mecanismos de disfarces, né? Aquela frase que ela coloca, agredir antes de ser agredido. Uma filosofia daqueles que numa sociedade de inseguranças, de crises, de conflito, acabam adotando um comportamento neurótico em que ele tem medo do outro e no final das contas medo de si próprio, né? E aí qual a solução para isso, né? Será que a solução é a gente se afastar então, como está na imagem, ficarmos longe um do outro, né? Bem, as neuroses, sejam como projeções de culpa mal resolvida, sejam como introjeção de exigências sociais que nós já vimos nos capítulos anteriores, desnecessárias desse homem moderno que só tem e não é, ela só pode ser superada primeiramente com uma autoconscientização, né? O olhar para dentro, para que eu veja dentro das ideias que eu estou cultivando, né? Qual é a visão correta de vida que eu preciso ter. A libertação íntima, que a Joana de Anjos chama a atenção, que a gente só consegue através da autoconsciência. Olhar para dentro de si e pensar, olha, desse conjunto de ideias, essas ideias aqui não tem motivo para o qual eu sustentar, né? E eu preciso sustentar ideias melhores, né? Cultivar pensamentos melhores, né? Identificar dentro das minhas neuroses a necessidade ética e emocional que eu tenho, né? O que eu preciso fazer para superar isso e me libertar intimamente dessas ideias, né? Bem, da autoconsciência vai ser necessário ter equilíbrio, né? Porque o homem que tem autoconsciência, ele vai entender que ele precisa então não só ter os valores, mas cultivá-los. Que não basta identificá-los, mas que ele tem que agir. Então ele vai começar a agir buscando equilíbrio, né? Abandonando as neuroses. Olha, se esses pensamentos não são bons, se eles não são valorativamente dentro da ética humana que eu preciso seguir, adequados para a minha vida, então eu tenho que mudar de pensamento. Eu tenho que mudar as minhas ações que conduzem esse pensamento, né? Eu começo a abandonar esse conformismo neurótico de estar sempre preocupado, cheio de neuroses, cheio de pensamentos, e entender que eu comando o meu destino através das minhas ações. E que se minhas ações forem conscientes, né, forem pautadas em valores adequados, eu vou ser capaz de, ainda que eu tenha que lidar com as situações que me causam neurose, me causam medo, ou seja, ainda que eu tenha que elas por acaso aconteçam no mundo real e que eu tenha que lidar com elas, eu ainda vou conseguir lidar de forma adequada, equilibrada, porque eu estou agindo a partir de valores que eu identifiquei no meu processo de autoconscientização e de libertação íntima. E isso vai significar eu não me evadir do outro. Porque
uma vez que eu esteja em equilíbrio, eu preciso entender que não é algo que eu vou alcançar de forma individual, né? O ser humano, ele precisa de cooperação. Ele tem a natureza social que a Joana de Anjos chama atenção. Então, uma vez que eu me equilibro, o que eu vou buscar é não criar relacionamentos, obviamente, que me deixe de novo num estágio de neurose, de comportamento neurótico, mas relacionamentos que sejam saudáveis e que vão permitir um intercâmbio que, inclusive, mantenha essa situação de equilíbrio, né? Joana vai trabalhar também nesse capítulo, né, junto à neurose e as demais doenças físicas e mentais. E ela vai dar um panorama bem interessante de como elas são construídas. E nós temos uma imagem representativa, né, do espírito, que segundo o livro dos espíritos, né, geralmente se centra, né, na região da cabeça ou do coração, né, conforme o espírito seja mais voltado ao lado moral ou intelectual, mas que ele irradia para além do corpo, né, e não fica encerrado dentro do corpo, ao contrário, ele irradia. Por que eu trouxe essa imagem? Porque olha que interessante que a Joana vai chamar a atenção. A consciência é um fator extrafísico, que não é produzida pelo cérebro. Quem eu sou, o que eu estou pensando nesse momento, o que a gente está junto aqui pensando nesse momento, não é algo que é o cérebro que está fazendo, mas ao contrário, né? Na realidade, é o espírito que está projetando para o cérebro isso, né? E o cérebro tem uns elementos para exteriorizar isso, né? Por isso que os espíritos falam que geralmente, embora o espírito irradie por todo o corpo, ele se projeta maior na posição do cérebro ou do coração, né? Ou seja, o espírito ele projeta no corpo e ele vai usar o aparelho físico, que é o cérebro, para sua exteriorização, né? Então a gente precisa entender que quando a gente fala que a doença não existe, o que existe é doente, né? Ou só há doenças porque há doente, é que a gente precisa entender que se não é o cérebro que dá a consciência, mas é o espírito, né? E não é o corpo que fica doente por si só, porque ele não gera consciência por si só, mas ele depende do espírito que está atuando nele. A doença é um efeito de distúrbio do espírito. O espírito está vibrando em desequilíbrio. O espírito está pensando em desequilíbrio. Como ele está pensando em desequilíbrio, ele está utilizando o aparelho, a engrenagem física, para exteriorizar aquele tipo de energia. Então, as doenças orgânicas, né, elas acabam se instalando como consequência desse espírito em desequilíbrio, o que está dentro das nossas necessidades kármicas, do nosso planejamento encarnatório. Ora, a encarnação não é o processo de aprendizado, não é o processo em que eu vou entrar em conflito para, a partir do conflito, fazer a minha transformação moral. Se eu estou em desequilíbrio, dentro da lógica da lei da justiça e da reencarnação, o meu corpo físico vai exteriorizar esse conflito como oportunidade, dentro da minha necessidade kármica, de eu melhorar, de eu buscar a reflexão e a reformulação moral. Ora, eu não fico doente para buscar um remédio para reparar o corpo físico. Isso é uma visão material da doença. Numa visão espiritual, eu fico doente para que a doença no corpo físico me gere uma reflexão no espírito de como eu estou agindo. E isso me gere a reformulações morais que permitam o meu reequilíbrio. Então tudo começa, como está igualmente na imagem, e termina no espírito. O espírito projeta o estado para o corpo e o estado do corpo vai, obviamente, influenciar também no processo de ação desse espírito. Então, olha que interessante, a Joana de Anjos chama a atenção. A ciência, né, a tecnologia já se equipou para solucionar uma série de patologias graves, né? O avanço que nós tivemos no século 20 e 21 em relação às doenças do corpo físico do homem é absolutamente grande, mas novas doenças vão surgindo. Olha a Covid aí, né? Que vão tornar novos desafios, porque elas vão existir enquanto não houver reajuste moral do homem. Então, a evolução tecnológica e científica nunca vai ser capaz de superar as doenças, porque nós estamos evoluindo tecnologicamente, cientificamente, mas nós não estamos evoluindo moralmente.
Nós conquistamos o exterior, mas nós nos perdemos interiormente. Então as doenças vão continuar funcionando assim. Porque a máquina orgânica, ela depende dos fluxos da energia psíquica. É o espírito que organiza o seu perispírito e o seu corpo físico, né? O corpo físico é organizado a partir do perispírito. Gente, perispírito é fluido. O fluido, ele não é estático, ele é volúvel, conforme o pensamento. Então, se o pensamento está em desequilíbrio, o meu perispírito está em desequilíbrio. Se o meu perispírito está em desequilíbrio, o meu corpo, a máquina física está em desequilíbrio. Então, a vibração mental do homem é o que vai gerar a sensação de equilíbrio ou que vai gerar a sensação de distonia. Por isso que, como está na imagem, a Joana de Anjos chama atenção para a gente o quê? Eu preciso saber canalizar minha energia. Eu preciso saber me organizar. E olha, quando eu falo desequilíbrio, não precisa ser algo muito grave, não. Pode ser um trabalho em excesso, uma preocupação em excesso. Isso gera distonia. A gente precisa aprender a organizar a nossa corrente vibratória para que o nosso corpo, a comando da mente, produza saúde. Claro que não vai ser uma saúde definida, porque o corpo é precário. Os nossos elementos constitutivos do nosso corpo físico, eles são sujeitos às leis materiais desse mundo, então são sujeitos à decomposição natural. Então nós vamos envelhecendo, nós vamos morrendo. Mas enquanto nós tivermos uma corrente vibratória equilibrada, nós vamos conseguir gerar processos de saúde dentro do que a maquinaria física permite. Né? Então, é natural que a gente vai enfrentar doenças que vão surgindo também como formas de forçar um processo de saúde. Então, assim, elas vão surgindo contemporaneamente, a par de qualquer avanço da medicina, da tecnologia, porque elas vão estar dentro dessa ordem do desequilíbrio do espírito como convite ao equilíbrio. Dentro das nossas injunções kármicas do nosso processo de aprendizado, como oportunidade para que nós possamos reavaliar ela. Dentro do nosso quadro de evolutivo do ser, como um processo de harmonização. Então, necessariamente, ela vai ser superada pela medicina. Ao contrário, enquanto o meu espírito vibrar em distonia, ainda que eu encontre uma solução na medicina humana para a doença que naturalmente eu teria, vai surgir uma outra patologia. Porque ela surge como resposta à minha distonia, como convite do processo de harmonização. Então nós precisamos começar a pensar que a energia que o espírito vibra são os recursos divinos que nós temos para nos equilibrar. Lembra de Jesus, a tua fé te curou? Né? Para a mulher virtuosa que encostou nele, ela não precisou do fluido de Jesus. Ela conseguiu, com a fé dela, com o equilíbrio que ela desejava, né, possuir, e já manifestava naquele momento, a capacidade de reorganizar o aparelho físico dela. Então a mente equilibrada é que comanda o corpo em harmonia e que é capaz de gerar esse intercâmbio salutar para a saúde física. Ainda em doenças contemporâneas, né? Tá aí uma imagem um tanto cômica, né? De mostrar o medo que nós temos o tempo todo, né? De mostrar como no cotidiano a tragédia assume um relevo muito forte, né? Joana de Anjos chama a atenção que os conteúdos psicológicos que nós, homens modernos, temos é um conteúdo de muita má qualidade, né? Estamos sempre aturdidos, né? Instáveis, né? E preocupados com a nossa insegurança, né? Temos sempre um senso trágico. Se nossos filhos não chegam, já pensamos o pior. Se nós ouvimos um barulho, já imaginamos que algo vai acontecer. Ou seja, nós estamos em um mundo de... Voltando, todos os capítulos da obra se ligam, né? No mundo de tamanho grau de insegurança e de crise que nós produzimos pelas nossas desequilíbrios ou falta de valores éticos, né? Ou seja, enxergamos os problemas de uma forma desequilibrada, né? Não porque eles sejam desequilibrados, mas porque nós é que somos desequilibrados, e nós acabamos criando esse senso trágico da vida, né? E essa ideia de violência exacerbada, né? Que acaba gerando dois contextos, né? Ou é a pessoa que aceita isso de forma humilde, mas humilhante, né? Então, é a pessoa que no cotidiano
por ter medo de sair, ela se tranca em casa e deixa de fazer o que ela gostaria de fazer, né? Não é uma humildade propriamente dita, né? Ou uma submissão rebelde, né? Uma violência passiva-agressiva, né? Que a pessoa traz e disfarça esse comportamento agressivo que ela vê na sociedade, que ela acaba reiterando, né? Então a gente chama a atenção que o que deveria ser um conteúdo psicológico capaz de gerar equilíbrio acaba se fragmentando com esse cotidiano agitado, em que você está equilibrado, mas você sai na rua e já fica preocupado com o barulho de um som de um carro alto, né? De uma gritaria, algo assim, desestrutura a gente, né? E acaba gerando a gente de alguma forma numa posição muito ruim, né? O que a Joana propõe? Acho essa imagem tão simbólica, né? Entre livros e armas, né? A escolha numa estante por um livro, né? O que a Joana de Anjos propõe pra gente que em toda e qualquer situação trágica, né? Qualquer medo que a gente tenha, né? Precisamos entender que esses componentes psicológicos que acabam desestruturando o homem, eles só existem porque ainda a gente não alcançou esse processo de conscientização, né? De encontro com os valores íntimos, ao ponto de entender que nós precisamos ter uma consciência tranquila, né? Que os fatores externos são incontroláveis, mas que a gente é capaz de encontrar paz, realização interior, saúde, que a gente é capaz de entender, né? Que dentro de um processo de individuação, eu cada vez reconheça mais quem eu sou, o que acontece fora não é capaz de influenciar na minha realidade interior, né? Que eu sou capaz de encontrar equilíbrio mesmo em situações de desequilíbrio. E que mesmo em um contexto onde a convivência seja violenta ou competitiva, eu posso ser cooperativa. Eu preciso entender que a tragédia no exterior eu não mudo, mas o panorama mental que eu tenho, a partir disso eu sou capaz efetivamente de mudar. Ainda nesse capítulo sobre doenças contemporâneas, ela vai discutir o homem moderno, esse homem vaidoso da imagem, que se ama demais, que se acha merecedor de tudo, né? Que, embora a ciência busque cada vez mais resolver os problemas da saúde, das patologias, né? O homem cada vez mais foge da realidade através da fantasia. Um homem que não encontrou os valores íntimos e pessoais e, portanto, diante de um universo a ser descoberto, mas mal resolvido em crises e conflitos, ele acaba projetando uma imagem de sucesso, ele acaba buscando exteriormente viver ilusões onde ele não precise encontrar ou buscar desenvolver a sua consciência íntima. Então, ao invés de buscar reflexões esclarecedoras, capazes de libertar ele dos problemas como algo insolúvel, mas como algo que lhe exige maturidade, é capaz de lhe trazer melhoramento íntimo, ele continua negando, ele continua mascarando a sua individualidade, não encontrando quem ele é, para exteriorizar num ego mega desequilibrado, numa aparência mega desequilibrada, né? O tipo de fantasia em que ele projeta da sua imaginação uma pessoa que ele não é. Então ele quer aparentar-se paciente quando ele não é, bem-sucedido quando ele não é. Ele quer construir uma pessoa que ele ainda não é. E a imagem é engraçada, né? Um gato que olha e vê um leão, né? Porque o que a Joana vai chamar a atenção desse homem moderno é que a gente tem que parar de olhar para o exterior. A gente tem que parar de olhar para fora e olhar de fato para quem a gente é. Identificar os valores reais que nós trazemos, né? As nossas crises, os nossos conflitos, as nossas inseguranças mostram que o mundo externo não tem a solução.
Não é o dinheiro que vai nos trazer segurança ou estabilidade. Não é ser adorado por todos que vai trazer a solução para a nossa solidão. Não é do lado de fora que a gente vai encontrar a resposta para aquilo que nos gera um conflito interno. Mas ao contrário, são os valores internos e reais, é o sentido ético da existência, ser uma boa pessoa, fazer o certo, lutar pelo bem. São os valores chaves para que nós consigamos parar de viver uma vida de fuga e encontrar nos próprios valores a completude que nós buscamos, né? Ou seja, a ideia de que não é a conduta exterior pensando no sucesso, pensando nessa construção, mas é a busca por uma atuação sensata e tranquila, baseada nos nossos próprios valores, reconhecendo quem nós somos, que vai nos ajudar a vivenciar melhor. Então essa viagem belíssima que a gente não fez ainda, que a gente precisa fazer, que a gente está fazendo nesse estudo, né? De olhar para dentro de si, buscar os valores que são planificadores, que vão nos tornar plenos, e trabalhar eles, é que vai ajudar a nos separarmos das ilusões temporárias, desse mundo material, das coisas externas, das nossas projeções, das nossas fantasias. E que vão ajudar como um roteiro seguro nessa nossa jornada de conscientização espiritual. E é com tantas reflexões que a gente fez nessa hora de estudo que nós vamos encerrar através de uma prece para agradecer essa espiritualidade que esteve aqui conosco nesse momento do estudo, nos amparando, nos auxiliando. Agradecer ao espírito de Joana de Ângeles, ao espírito do médium Divaldo Pereira Franco, pela oportunidade dessa obra, de tantas lições. Agradecer ao nosso Pai, porque não cai uma folha do céu que Ele não permita, pela chance do estudo, do enobrecimento espiritual que as suas mensagens nos traz. E pedir força e apoio para que possamos cada vez mais ficarmos esclarecidos, tentarmos entender um pouco mais da nossa realidade espiritual. Nos ajuda nessa jornada de autodescobrimento, de transformação íntima, de melhoramento individual. E permita que possamos continuar nesse projeto de transformação, nessa vontade, nesse ímpeto de entender os nossos problemas, de encontrar ferramentas que nos ajude a resolvê-los e que nunca nos falte, Pai, coragem para que possamos sermos capazes de enfrentar a maior das dificuldades, que é nós mesmos. Ainda a nossa ociosidade, ainda o nosso medo, ainda a nossa busca por segurança, ainda a nossa falta de coragem, e nem irei dizer de vivenciar o Evangelho, Pai, mas coragem de olhar para dentro de nós mesmos e nos mudar. Nos dai força nesse processo de transformação. E permita que, com o amparo dos teus bons espíritos, que dentro das tuas constrições kármicas, temos as oportunidades de fazer esse processo de transformação. Mas pedimos humildemente que para todos nós, todos os nossos amores, todas as pessoas que estão hoje em sofrimento, que esse processo seja um processo de reparação pelo amor. Que a vida nos traga oportunidades e chances de, ao invés da constrição da dor, a qual já vivemos muitas encarnações nela, possamos sermos capazes de nos modificar através do aprendizado, através do amor ao próximo, através das ações no bem. Nos ampara e nos auxilia,
e permita, Pai, que em Teu nome encerremos o trabalho de agora. Assim seja, damos graças a Ti.